Bom, pessoal, vamos lá para um pequeno tutorial aqui para a gente aprender a usar o GeoGebra para poder estudar essa parte de sistemas, essa parte de construção de equações no plano cartesiano. Quando a gente abre o GeoGebra é um aplicativo gratuito, né? Vocês usavam no ano passado já o GeoGebra em geometria, esse ano a gente vai estar usando para álgebra também. O GeoGebra, para quem não tem instalado no computador, lá no nosso blog tem uma aba GeoGebra que tem um link para fazer o download do GeoGebra. Ele pode baixar em qualquer sistema operacional, inclusive para tablets também. Né? Então, quando eu abro a tela do GeoGebra, já aparece para mim o eixo do plano cartesiano. A gente tem o eixo X, que é o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. A gente tem o eixo Y, que é o eixo vertical, que também é chamado de eixo das ordenadas. Né? Só que esse plano cartesiano que aparece aqui no GeoGebra, ele não tem o nosso quadriculado. Então eu clico com o botão direito aqui, abre essa janela, eu tenho a opção de tirar e de colocar o eixo do plano cartesiano e eu tenho a opção de colocar a malha, que vai ser o nosso papel quadriculado. Então é assim que a gente vai trabalhar com o nosso GeoGebra, né? Aí, como que a gente faz? Para traçar, a gente viu que a gente está trabalhando com equações de primeiro grau com duas variáveis. A gente viu que esse tipo de equação ela tem infinitas soluções. Né? Então, para representar essas infinitas soluções, a gente usa o plano cartesiano. Quando a gente traça a reta que representa as soluções de uma equação, essa reta ela representa realmente todas as soluções. Eu posso prolongar essa reta quantas vezes eu quiser para poder encontrar cada vez mais pontos que sejam soluções dessa equação. No papel quadriculado, primeiro a gente calcula dois pontos que satisfaçam a equação e depois a gente marca esses dois pontos no plano cartesiano e traça a reta que passa por esses dois pontos. A gente vai usar o GeoGebra como uma ferramenta de correção do nosso plano cartesiano. Então a gente vai lá para a página 138, todo mundo abre o livro na página 138 para poder acompanhar aí no tutorial e entender sobre o que eu estou falando. Na página 138, que foi a tarefa que vocês já fizeram, a gente tem a questão de número 15, que a gente tinha que construir no plano cartesiano um sistema de equações e encontrar a solução desse sistema. E classificar o sistema, se esse sistema é possível, se ele é impossível, ou se ele é possível indeterminado, ou determinado, né? Então, na letra a gente tem o sistema com duas equações, x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Então, a gente vai começar a nossa correção aqui. Primeiro, eu vou clicar aqui embaixo, está escrito entrada. Eu clico aqui e eu vou digitar a minha primeira equação. Digitando a primeira equação aqui, então, eu tenho x mais y igual a 7. Dei Enter. Aqui apareceu o nosso sistema. Eu venho aqui, ó, se eu clicar e arrastar aqui, eu vou mudando para ver as interseções no eixo cartesiano. Então, se a sua reta ela tiver cortado o eixo y no 7 e o eixo x aqui no 7, então ela está correta, independente dos pontos que você escolheu para poder construir a sua reta. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas o meu plano cartesiano, ele não está indo até o 7, ele só vai até o 5. Então, você prolonga o eixo X, você prolonga a reta para ver se encontram no 7. Logicamente que tudo tem que ser feito com régua. Se a sua reta não se encontrou no 7 no X, não se encontrou no 7 aqui no Y, então tem algum erro de cálculo que aí a gente vai ver ao longo da aula. É só ir me perguntando e a gente vai corrigindo, mas ela precisa se encurtar aqui no Y, no 7 e no 7 no X também. Então essa é a primeira reta. Só que a gente está construindo um sistema. No sistema a gente tem que construir duas retas no mesmo plano cartesiano. Então eu clico de novo aqui na entrada e vou digitar a segunda reta, que é x menos y igual a 1. Enter. Quando eu dou o Enter, olha a segunda reta aqui. Para ela estar correta, ela tem que cortar o eixo Y no menos 1 e o eixo X no 1 também. Se ela estiver cortando esses dois aqui, então sua reta está correta. Aí a gente para analisar agora que a gente fez as duas retas. Essas duas retas aqui, elas se encontram em um único ponto. Se eu venho aqui, ó, espero as duas ficarem em negrito e marco um ponto aqui com a ferramenta de ponto. Aqui do lado vai me aparecer quem é a solução desse sistema, que é o ponto em comum que elas têm. Então, a solução desse sistema é o par ordenado 4, 3. Ou seja, quando meu x for 4, meu y é 3. No
No par ordenado, é importante que a gente não inverta essa ordem aqui não pode inverter de jeito nenhum. Essas duas retas aqui, elas se encontram em um único ponto. Então, esse sistema ele é possível, porque existe solução, e ele é determinado, eu posso determinar quem é a solução desse sistema. Então, esse sistema é possível determinado. Se as retas fossem paralelas, não teria ponto em comum, então seria um sistema impossível de se resolver. Se as retas fossem coincidentes, uma caísse em cima da outra e não aparecesse outra reta aqui no sistema, ou digitar as duas retas, então seria um sistema possível, porque existe solução, todos os pontos são comuns, e indeterminado. Então, aí a gente tem a classificação do sistema. Então, para cada item dessa letra aí, vocês vão fazer isso daqui que eu fiz. Abrir uma janela para cada sistema, porque senão vai ficar embolado e depois vocês não vão saber de qual sistema é cada reta. Então, para cada sistema, vocês vão fazer isso daqui. Vocês vão construir a reta, a primeira reta, que ele chamou de F, a segunda reta, que ele chamou de G, vão marcar o ponto para determinar a solução. Em alguns casos, lógico, que não vai dar para marcar o ponto. Se o sistema é impossível, não tem ponto em comum. Então, vocês vão classificar como sistema impossível. E para verificar se a reta está correta ou não, a gente vai tomar como referência o eixo das ordenadas, o eixo Y, e o eixo das abscissas, que é o eixo X. Aonde bater, vocês vão conferir. Independente da escolha, vai bater sempre no mesmo lugar. E é assim que a gente vai ver